Mas ele está soltando alguns sinais e dizendo assim: está vendo, ó, está chegando ao final, vamos acelerar a evangelização para que mais pessoas sejam salvas. Então na cruz Cristo resolveu o problema, pagou o preço do pecado e substituiu, cada um de nós tomou o nosso lugar. Agora Jesus está no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós. E em breve então Jesus vai sair de lá e vai voltar. Vamos tentar pensar juntos nesses acontecimentos finais, daqui para frente. Não exatamente na ordem, porque a gente não consegue colocar tudo na ordem, até porque muita coisa acontece simultaneamente, né? Mas assim, só para ter uma ideia. Por exemplo, o carro-chefe que anuncia a volta de Cristo é a pregação do Evangelho, Mateus 24:14. Mas juntamente com isso está o derramamento do Espírito Santo, que é a chuva serôdia. A chuva serôdia é uma expressão figurativa, ilustrativa, bíblica, que diz que Deus vai derramar um poder do Espírito Santo tão grande, como se fosse uma chuva, sobre os seus filhos. O Espírito Santo vai ser derramado sobre a igreja e sobre as pessoas de fora. Sobre a igreja para que a gente possa pregar, e para os de fora para que as pessoas possam entender e aceitar. Então veja, pregação do Evangelho, derramamento do Espírito Santo. Aí a pregação vai com mais força, até chegar num nível que a gente chama de alto clamor, que é o grito final, o chamado final, o apelo final, a pregação final, ali o alto clamor. E juntamente com isso, tudo nessa sequência aí, vem também pressões, limitações, perseguições, lei dominical. Tudo isso vai acontecendo meio que simultaneamente. A pregação por um lado, derramamento do Espírito Santo do outro, perseguição do outro, decreto do outro. Tudo isso vai acontecendo meio que simultaneamente, até chegar a um ponto em que Jesus fala: chega, está feito. Aí ele sai do santuário, aí fecha a porta da graça. Quando Jesus fala assim: chega, está feito, sai do santuário e fecha a porta, aí então vai cair sobre a terra as últimas pragas, as 7 últimas pragas. Durante as pragas, muita promessa bíblica vai se cumprir, muitas. Uma delas é o Salmo 91, lembra? Que fala assim: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Esse salmo que a gente usa no dia a dia e a gente faz como aplicação e está tudo bem, mas ele vai se cumprir exatamente na época das pragas. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Praga nenhuma chegará à tua casa, diz a Bíblia. Então as pragas vão cair e tudo. E no final das pragas, então as pessoas lá na 6ª praga por aí, as pessoas más, as pessoas ímpias, movidas pelo inimigo, vão marcar o dia e a hora para matarem o povo de Deus. Porque eles vão entender que toda essa situação das pragas, a culpa é dos guardadores dos mandamentos. Porque os guardadores dos mandamentos não recebem as pragas. Os outros recebem e os que guardam os mandamentos não. Então eles vão entender que os guardadores dos mandamentos são os responsáveis por isso. E então vão marcar o dia e a hora para matar o povo de Deus. E justamente aí Deus vai fazer uma intervenção com a 7ª e última praga. E em seguida, após a 7ª praga, então Jesus vai voltar. Jesus volta nas nuvens dos céus, com todos os seus anjos. E aí acontece algumas coisas que é bom a gente lembrar. Um pouquinho antes de Jesus voltar, um pouquinho antes, haverá uma ressurreição especial. Daniel 12, verso 2. Um grupo de pessoas fiéis que morreram na fé da volta de Cristo, na fé da mensagem do terceiro anjo. Um grupo de pessoas fiéis ressuscitarão, pessoas fiéis, algumas delas ressuscitarão para ver Jesus voltar. Mas também haverá uma ressurreição especial dos ímpios, conforme diz Apocalipse 1, verso 7, que fala assim: Jesus virá nas nuvens, todo olho verá, até aqueles que o traspassaram, aqueles que mataram Jesus diretamente, literalmente.
também ressuscitarão para ver Jesus. Aí Jesus aparece nas nuvens dos céus. Aqueles que traspassaram Jesus, que ressuscitarem para vê-lo, vão morrer em seguida. Após verem Jesus, vão morrer em seguida. E todos aqueles que não aceitaram a salvação também morrerão. E todos aqueles que foram fiéis, que estiverem vivos, serão transformados e serão levados para os céus. E aqueles que morreram em Cristo, que morreram firmes na fé, ressuscitarão na volta de Jesus. Então, na volta de Cristo, todos os fiéis serão levados para os céus. E todos aqueles que não aceitaram a salvação ficarão mortos no pó da terra. Nesse mesmo dia vai começar o milênio, Apocalipse 20. E ao começar o milênio, o diabo ficará preso 1000 anos aqui na terra. Apocalipse 20, versos 1, 2 e 3. Esse planeta vai ficar vazio e escuro por 1000 anos. E essa condição é chamada de abismo. A terra vai ser chamada de abismo pela condição que ela vai estar durante o milênio. E o povo de Deus vai para o céu. Nós vamos para o céu. Aí quando chegarmos no céu, passaremos 1000 anos lá e vamos reinar com Cristo, como diz Apocalipse capítulo 20, verso 6. Reinaremos com Cristo 1000 anos. E esse reinar com Cristo também significa participar da segunda fase do juízo final, a fase de comprovação, onde nós vamos tirar dúvidas e vamos entender coisas que hoje nós não entendemos, e vamos saber por que fulano de tal foi salvo e o outro não foi. Então durante os 1000 anos nós vamos participar da segunda fase do juízo final. A terra vazia, a terra escura, o diabo e os anjos maus aqui presos, os ímpios mortos, o povo de Deus no céu. 1000 anos, 1000 anos. Depois dos 1000 anos, Jesus vai voltar aqui depois dos 1000 anos. E ele vai voltar e vai colocar os pés sobre o Monte das Oliveiras, como diz Zacarias 14, de 1 a 4. E o Monte das Oliveiras vai se fender ao meio e vai formar uma planície. E em seguida, quando Jesus botar os pés ali, depois do milênio, a cidade santa vai descer sobre esse Monte das Oliveiras. E os salvos também descerão. E aí Jesus vai ressuscitar todos os ímpios. E nessa hora Jesus vai dar a sentença final para os ímpios. E vai dar as boas-vindas para os salvos. E esses ímpios, antes mesmo de morrerem, de serem destruídos definitivamente com fogo e enxofre, Jesus vai dar a eles uma oportunidade muito interessante e ao mesmo tempo emocionante. Sabe por quê? Porque os ímpios vão poder relembrar os momentos de oportunidades que tiveram de salvação. Você imagina cada pessoa que vai se perder depois do milênio, ela vai rever, relembrar, recordar as oportunidades que elas tiveram durante toda a vida. Imagina você, alguém que está assistindo agora pela internet, ou alguém que está aqui presente, se alguém de nós, Deus nos livre disso, mas se alguém de nós não for salvo, por exemplo, essa cena vai aparecer no teu filme. Você já imaginou se alguém aqui que está vendo, ouvindo de alguma maneira essa mensagem, por exemplo, não for salva, né? Aí a pessoa vai dizer assim, mas eu estava lá, naquele sábado eu estava. Ou então eu estava assistindo, eu tive a chance, eu podia ter tomado uma decisão naquele dia, eu poderia ter me entregado mais ainda a Jesus, mas eu não fiz isso. E a pessoa então vai relembrar, todos os perdidos vão relembrar os momentos de oportunidades, para que ninguém diga assim, Deus, você foi injusto, Deus, você não me deu chance. Eu te dei chance, várias chances, muitas chances. Então cada um vai poder relembrar isso. E depois que todos relembrarem isso, vai acontecer aquela cena extraordinária de Filipenses 2, de 9 a 11, que diz assim, todo joelho se dobrará diante de Jesus. Vocês já imaginaram essa cena em que todo joelho se dobrará diante de Jesus? Em que todo mundo vai se curvar e reconhecer que Deus foi justo? Isso vai acontecer depois do milênio. E claro, para muitas pessoas isso vai ser tarde demais. Porque não haverá uma outra oportunidade depois do milênio. E logo em seguida então, Jesus vai dizer para os ímpios com muita tristeza. Jesus vai dizer, a Bíblia fala que é um ato estranho para Deus. Deus vai olhar para os ímpios e vai dizer assim, apartai-vos de mim.
Eu não criei vocês para isso, mas vocês escolheram isso. Cada um tem a sua escolha e vocês escolheram isso. Então Jesus fala assim: o fogo e o enxofre eu preparei para o diabo e para os seus anjos, não para vocês. Deus jamais iria preparar fogo e enxofre para o ser humano, jamais. Ele preparou para o diabo e para os seus anjos. Mateus 25, de 34 a 41. E então, todo mal vai ser destruído. Todo mal vai ser eliminado. Conforme diz Malaquias 4, verso 1, o mal vai ser arrancado pela raiz. E em seguida Jesus vai dar as boas-vindas aos salvos. E vai dizer: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. E depois disso, o pecado acabará. Nunca mais haverá pecado. Atenção, você que está vendo a gente pela internet. Atenção, você que está em casa e você que está aqui no templo. Por favor, irmãos, vamos pensar juntos. O mal será destruído para sempre. Você já pensou a vida eterna sem pecado, sem dor? Já sentiu dor? No seu corpo, nas costas, nas pernas, na cabeça, no braço. Dor é uma coisa horrível. Nunca mais haverá dor. Nunca mais haverá depressão. Já teve depressão? Você tem depressão? Conhece alguém que tem depressão? É uma coisa horrível, não é verdade? Muita gente tem depressão. Nunca mais haverá depressão. Nunca mais síndrome do pânico. Nunca mais insônia. Nunca mais farmácia. Nunca mais remédios. Toma remédio? Tem aí na sua bolsa um remedinho? Nunca mais vamos tomar remédios. Nunca mais hospitais. Nunca mais pronto-socorros. Nunca mais. Nós não vamos ter nenhuma limitação mais. Deus vai dar a você e a mim uma vida perfeita. Vida perfeita em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Física, mental, espiritual. Tudo. E vai dar a você e a mim um novo céu e uma nova terra. Eu creio nisso, sabe? A Bíblia fala sobre isso. Eu creio muito nisso. É por isso que eu sou evangelista. Essa é a razão. Tem gente que não entende, sabe? Tem gente que fala assim: mas vocês viajam muito, pregam muito. Uai! E você acha que não vale a pena, não? Para salvar uma pessoa, não vale a pena? Vale a pena. Se o nosso governo investiu bilhões para ajudar pessoas nessa fase crítica, se o mundo inteiro está investindo bilhões, trilhões para buscar uma solução, se está todo mundo focado em buscar uma saída, alguns com boas intenções, outros nem tanto, mas nós não podemos julgar ninguém, não é?